Fala aí, galera, beleza? Continuando a nossa série aqui de aquários plantados, eu tô aqui de novo com meu amigo Diego, que é biólogo e aquapaisagista que trabalha aqui na Ecotop. Então, galera, queria também aproveitar o espaço para agradecer a Ecotop por estar oferecendo esse espaço aqui para a gente criar conteúdo. E é como o Matheus do Monster Aqua fala, que é uma verdadeira escola de fato. E estou aprendendo muita coisa aqui, isso é muito legal. Então, muito obrigado à Ecotop por estar disponibilizando esse espaço aqui para a gente poder criar vários conteúdos. E começando, é claro, com os plantados, né? Depois a gente vai fazer outras coisas bem legais também. Aqui tem marinho, entre outros tipos de aquários aqui, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre esse cara aqui. E o Diego, que cuida desses aquários lindos aqui, vamos conversar um pouquinho sobre como manter um aquário plantado high-tech, né? Um aquário de alta demanda. No vídeo anterior, a gente falou sobre low-tech, né? De baixa demanda, e dessa vez nós vamos falar um pouquinho desse aquário aqui, lindo demais, o famoso matagal que vocês tanto gostam, né? Então, Diego, como é que você cuida desse aquário aí? Quais plantas que você está utilizando? Como é que funciona o esquema aí? Então, Lincoln, como você disse, né, é um aquário de alta demanda. Esse aquário já está montado há um ano. Tá? Ele fez um ano essa semana. Ele foi montado em junho do ano passado. Na época, eu usei a grande maioria de plantas de alta demanda, né, como vocês podem ver. Eu já fiz algumas substituições ao longo do processo, né? Eu tenho ainda as plantas originais, mas eu acabei acrescentando outras plantas ao longo desse um ano de aquário. Como vocês podem ver, tá bem volumoso, né? Esse aquário já está na hora de ser podado, já passou da hora de ser podado. E é um aquário que o pessoal gosta bastante, né? Tem uma diversidade de cores bem legal. Eu usei as rochas Dragonstone nessa montagem. É uma rocha bem fácil de trabalhar, além de ela ser uma rocha mais leve, né? Então, na hora de você fazer a aquisição, preço por quilo, ela acaba sendo mais vantajosa do que outras rochas que são bem mais densas. É uma rocha que quebra com facilidade, então você tem facilidade em moldar o hardscape, tá? É um aquário completo, né, de alta demanda. A gente tem essa luminária aqui, é uma luminária Quiros WRGB modelo 1, tá? Essa luminária ela já está aqui na loja há uns 4 anos, funciona muito bem e não tem perda de rendimento não, tá? O que queima nela às vezes é a fonte, mas a gente substitui e a luminária continua cumprindo aí com a sua função. Vocês podem ver aí, conseguir pegar no detalhe, a gente tem plantas vermelhas nesse aquário, né? Tem carpete, então tudo como manda aí o figurino do aquário de alta demanda. É uma luminária bem forte, tá? Porém, ela está um pouquinho abaixo daquela de 1 watt por litro. Essa luminária ela tem cerca de 45 watts e esse aquário aqui, se a gente for considerar a litragem dele total, 60 litros. Porém, quando a gente coloca rocha, substrato, planta, né? Tem planta que fica mais próximo do espelho d'água. Então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer essa conta. Então funciona perfeitamente. A gente tem injeção de gás carbônico, é uma injeção um pouco mais agressiva, como vocês podem ver. Eu coloco aqui cerca de 40, 50 ppm de gás. A fertilização aqui é diária, também é uma fertilização um pouco mais pesada, porque as plantas exigem mais, né? Tem plantas de metabolismo mais acelerado, então acaba consumindo mais nutrientes. E eu faço uma fertilização bem completa aí nesse aquário, com os macronutrientes, os micronutrientes, hormônios vegetais, né? E até o carbono líquido eu uso para poder ajudar no controle de algas, tá? O que mais posso falar? A filtragem, como é que está sendo tocada aí? Filtragem é um canister da Einheim, tá? O modelo Classic 350 e assim, canister é o que se pode ter de melhor para um aquário plantado, né? O canister assim, é um filtro que eu gosto bastante. Ele tem uma boa capacidade de armazenamento de mídia biológica, não movimenta demais a água. Alguns canisters você consegue fazer o controle de vazão. Então, assim, é bem legal para o aquário plantado. A gente tem que manter o gás
no sistema o maior tempo possível. Tá? Tem uma coisa interessante que talvez até o pessoal deve ter reparado no vídeo anterior do Low-Tech, o mesmo equipamento. Muitas pessoas não conhecem ainda, que é esse equipamento aqui. Você poderia falar um pouquinho dele, o Diego? Esse equipamento aí, ele é um equipamento bem barato. Tá? Uhum. Ali nada mais é do que uma bomba. Sim. Essa bomba é de 300 litros hora e ele faz a captação de água pela superfície. Uhum. Para quê? Para evitar aquela nata que se forma. Né? Às vezes se forma uma película ali que atrapalha a iluminação. Sim. Então a gente coloca esse equipamento que, além de estar retirando essa película da superfície, né, que é um grupo de bactérias, aquilo ali é um biofilme que se forma, Sim. ele ajuda a circular a água, porque no aquário plantado de alta demanda é muito importante o fluxo, né? Uhum. Ele é importante para que a gente consiga dispersar o gás por todo o aquário. Certo. Obviamente, quando a gente chega num estágio desse, né, onde o aquário já está muito tomado pelas plantas, a circulação vai ser um pouco prejudicada, né? Porque as próprias plantas, elas criam uma barreira que não vai deixar com que o gás seja distribuído para todos os lados. Lá atrás está bem parado, sim, inclusive. Né? Então, eu devo fazer poda nesse aquário esses dias, Uhum. e aí a gente retoma o fluxo correto que a gente vai ter. Como eu disse, é um aquário que já está montado há um ano, provavelmente nas próximas semanas ou de repente mês que vem eu devo desmontar esse aquário. É um aquário que já ficou em exposição bastante tempo aqui na loja e eu gosto de estar sempre mudando, criando novos aquários, né? Isso sempre atrai a atenção do público em geral, o pessoal gosta de novidade, Uhum. né? E apesar de ser um aquário muito bonito, provavelmente eu não devo ficar com ele muito mais tempo. Sim. Tá? Tem poucos peixes nesse aquário, algumas coridoras e alguns peixinhos de cardume. Tem um volume maior do que esses que vocês estão vendo aí, mas provavelmente estão escondidos aí por dentro das plantas. Com certeza. E eu também tenho camarões neocaridina. Tá? Os camarões neocaridina eu vou colocando aí à medida que eles vão se reproduzindo aqui na loja e acabam perdendo um pouco o padrão. Então, eu meio que vou colocando aí os vira-latas, né? Aqueles que não têm um padrão comercial muito bom, aqueles que já perderam o padrão de cor. E o curioso é que às vezes acaba saindo coisa boa dessa mistura, né? Sim, às vezes sim. nascem algumas cores que nem os próprios fornecedores têm para disponibilizar, tá? Então é bem legal, fica bem natural também. Às vezes nasce aqueles que têm a cor mais acinzentada, mas também nascem uns vermelhos, umas tonalidades diferentes, tá? Então a fertilização que eu uso nesse aquário, assim, até como todos aqui da loja, é uma fertilização que acaba sendo misturada. Eu acabo misturando fertilizantes de empresas diferentes. Né? Hoje aqui na loja a gente trabalha basicamente com Aquaforest e o Siquem, são as duas linhas de fertilização que a gente trabalha, e eu acabo fazendo uma mistura dos dois, porque assim, aqui na loja, eu acredito que isso deva acontecer em outras lojas também. Às vezes a gente recebe a mercadoria variada, né? O frasco às vezes vem com lacre danificado, ou às vezes vem com trincado no frasco. E aí, obviamente, as empresas repõem essa mercadoria, mas acabam não recolhendo o que está danificado. E aí, para não jogar fora, eu acabo fazendo uso desses fertilizantes aqui na loja. Tá? Então, assim, como eu disse, eu uso os dois fertilizantes, as duas linhas, em conjunto, e não tenho problema com isso. Isso é uma dúvida também de muita gente. Posso misturar marcas? Não posso. Né? Então, assim, se você souber utilizar, não vai ter problema. Tá? Legal. E nesse aquário em específico, qual desses produtos assim você costuma utilizar mais? Então, como eu disse, de acordo com a oferta. Se eu não tenho produtos avariados, né, com esses problemas que eu acabei de citar, eu acabo dando preferência pelo Aquaforest. Né? Ultimamente eles estão com uma linha de produto mais concentrada e eles têm um custo-benefício melhor. Então, assim, tratando de loja, e até, claro, para o consumidor final, a gente sempre corre atrás de preço, né? Porque hoje em dia as coisas estão muito caras e você tem um produto que é mais concentrado e ainda tem um preço melhor do que o da concorrência, cara, é o melhor dos mundos, né? Eu já uso essa linha de fertilização há cerca de um ano
tá? Eu gosto bastante. Na época, para mim, foi bem... eu tive um pouco de medo, né? Porque eu sempre usei os fertilizantes da Siquem no meu aquário. O tempo todo que eu tive aquário plantado, né? Eu já estou nessa há quase 10 anos. E há cerca de um ano eu resolvi experimentar o Aquaforte e eu gostei bastante, né? O produto realmente tem uma concentração muito boa e a gente acaba, às vezes, entrando num universo novo de fertilização, de produto novo, que às vezes pode ser melhor do que o anterior, mas assim, nada contra a Siquem, também indico, é um produto muito bom e foi uma linha de fertilização que eu usei durante muito tempo. Legal. Eu vejo muita gente falar sobre aquário high-tech, né, de alta demanda, tipo esse aqui. O pessoal fala muito sobre controle de testes, né? Teste de nitrato, vários tipos de testes, né? Sim. Você usa algum tipo de teste mais específico, assim, que a galera não tem muito acesso? Ou é o básico mesmo? Eu uso o básico. Normalmente os 3 testes que eu considero fundamental para o aquário plantado é o teste de pH, o teste de KH e o teste de GH. Tá? Nitrato e fosfato, cara, dificilmente eu faço esse tipo de teste aqui nos meus aquários, porque são nutrientes que as plantas de fato consomem. Sim. Né? Então, assim, diferente do aquário marinho, onde você precisa ter um controle mais rigoroso de nitrato e fosfato, que são componentes que tendem a se acumular no sistema, no plantado a gente não tem esse problema, porque são produtos que... substâncias, né, que as plantas absorvem, que são substâncias que estão envolvidas no crescimento da planta. Tá? Então, eu não costumo me preocupar muito com nitrato e fosfato, no sentido de fazer teste de nitrato e fosfato. Mas o pH, KH e GH, principalmente nas primeiras semanas, eu testo bastante. Porque eu ainda estou identificando as carências, ainda estou identificando o consumo do aquário, né, o quanto eu vou ter que repor de produto nas TPAs. E aí depois de 1 mês, 2 meses, eu também não preciso mais ficar fazendo esses testes, porque eu já senti, eu já percebi qual é a necessidade do aquário. Então, por exemplo, se eu faço uma troca menor, eu já sei que eu vou ter que colocar menos produto para repor os buffers, né? Sim. Principalmente os buffers de alcalinidade e os produtos que repõem o GH, que é basicamente cálcio e magnésio. Sim. Então, depois que você já entende a necessidade do aquário, fica mais fácil e você pode espaçar mais os testes. Como você falou dos buffers, eu lembrei agora de um detalhe que muita gente também pergunta muito. Aquário de alta demanda, existe um pH mais assim, certinho para ele ir bem? Temperatura também? Tem esses detalhes? Sim, vamos lá. O pH no aquário plantado, ele acaba sendo flutuante, né? Sim. Às vezes muitas pessoas querem ficar preocupada ali com a questão do pH. Meu pH de noite está 7,2, de dia quando eu ligo o gás ele vai para 6,6. Assim, não fiquem tão preocupados com essas mudanças, tá? Porque elas ocorrem naturalmente, até no ambiente natural. Sim. Essas mudanças ocorrem, existem essas variações do dia para a noite, né? A pessoa acha que meu peixe vai morrer, né? À noite o pH está muito alto e de dia o pH está muito baixo, mas assim, essa mudança ela ocorre gradualmente. Quando você liga o gás, demora cerca de 2 a 3 horas. Dá tempo do animal se adaptando, né? Essa mudança ela ocorre gradualmente, então ela não vai tipo de 1 minuto e no minuto seguinte já vai ter mudado, né? Então existe sim essa mudança, porém no aquário onde a gente tem uma reserva alcalina maior, né, o KH, você tende a ter um pH mais estável. Tamponado, né, como o pessoal fala. Exatamente. Então, por isso que é bastante importante a gente manter uma reserva alcalina nos aquários plantados, porque quando a gente coloca o gás na jogada, ele é um gás extremamente ácido. E se você não tiver reserva alcalina para suportar isso, né, para poder manter os parâmetros, quando você ligar o gás, aí o aquário vai despencar o pH e realmente pode ser prejudicial, né, perigoso para os peixes. Sim. Então eu mantenho uma reserva alcalina entre 4 e 6, que é o que eu considero ideal para esse tipo de aquário. Quando tem rocha, por exemplo, rocha Seriú, é uma rocha que já libera esse tipo de substância naturalmente. Então pode ser que você tenha um KH um pouquinho mais alto, né? Mas normalmente é isso, 6, 7. Vejo muita gente utilizando também aragonita, né? Aragonita no filtro, para dar uma tamponada também, né? Pode ser usado.
tá? Sendo que esses produtos eles costumam liberar muita substância. Então, usar ele no filtro, num volume de água passante, né, num fluxo de água, você às vezes acaba não tendo o controle Sim. de quanto está sendo liberado dessa substância. Então, assim, para aquário plantado, eu recomendo o uso do buffer. Mas Certo. se a galera está querendo economizar um pouco, né, tá sem grana para investir no buffer, coloca a aragonita, mas vai com cuidado, vai colocando aos poucos até você entender ali a quantidade que precisa ser usada. E lembrando, né, essa aragonita ela também perde o poder de liberação de acordo com o tem tempo. essa, vai saturando, então né? você precisa substituir de tempos em tempos. Com certeza. Você falou de temperatura. Isso. Assim, Lincoln, no universo ideal de temperatura para o plantado, cara, é a mesma temperatura de um riff marinho, em torno de 26 graus. Sim. Mas a gente sabe que a realidade aqui do Rio de Janeiro é outra. É diferente. É Complicado. Ninguém investe num refrigerador para um aquário plantado. Né? Então, assim, ao contrário dos corais, que passou de 27 graus, eles começam a morrer todos, as plantas elas têm um poder de resistência maior. Né? Claro que algumas plantas não vão se apresentar muito bem quando a gente estiver no verão, onde a água às vezes chega a 30, 32, Isso. principalmente os musgos. Os musgos são plantas que costumam sofrer bastante no calor, tá? Mas dá para você levar o aquário, passar por esses períodos aí de calor maior, sem que as plantas de fato morram, né? Ao contrário do que acontece com os corais. Legal. E quais plantas que você está utilizando nesse aquário aí? Então, vamos lá. Eu tenho aqui na frente o carpete de Monte Carlo, tá? Esse carpetinho aí é o carpete de Monte Carlo. Aqui no cantinho eu tenho a Staurogine, é uma planta que eu costumo usar bastante, é uma planta que é ótimo indicador de carências nutricionais. Quando teu aquário está com problema, é a primeira planta que sofre, tá? Então, assim, se você tiver com carência de potássio, é ela que vai começar a ficar toda furadinha. Se ela começar a soltar as folhas, é carência de nitrogênio e fósforo. Enfim, então é uma ótima planta para bioindicadora, né, de carências nutricionais. Então eu sempre uso nos meus aquários. Além de ser uma planta muito bonita, né, compõe muito bem a parte de transição ali entre o carpete e as plantas de caule. Falando das plantas de caule, eu tenho essa mais verdinha, que parece uma estrelinha, é Hemianthus micranthemoides. É uma planta que forma moitas muito densas, é uma planta bem básica, inclusive pode ser usado também no aquário low-tech. Legal. Tá? Eu tenho Rotala Green, não sei se dá para pegar, tá meio misturado, mas ela tem a folha um pouco maior do que a Hemianthus micranthemoides. Ali vermelha, bem vermelhona ali no meio, eu tenho a Ludwig SP Red. Tá? Ela, até do lado de fora da água, tem algumas ali passando, elas mantêm também esse vermelho. Eu tenho também Rotala Macandra Green, que é essa plantinha aqui, ó. Esse reflexo da luminária também vai pegar, ó. Isso. Foi. Ela tem ela parece uma estrelinha, ela fica com essa tonalidade mais alaranjada, tá? E eu tenho aqui essa mais fininha também. Isso daqui é uma outra Ludwig, a Ludwig arcuata. É uma plantinha mais delicada. Quando o aquário está com problemas de algas, ela sofre bastante também, porque imagina, é uma folha de superfície muito pequena. Então, se ela está totalmente tomada por alga, a planta não vai ter uma boa absorção de luz e nutrientes. Tá? Então, essas plantas de folhas finas, elas também sofrem mais quando o aquário não está equilibrado. E de flutuante eu tenho aqui, ó, a Philanthus, é também chamada de Red Rose, né? Ela fica com a... Eu posso até pegar aqui pra... Ela fica com as raízes mais avermelhadas, é uma plantinha flutuante bem legal e muito usada também. Então, Diego, com que frequência você faz TPAs e fertiliza esse aquário aqui em específico, né? Então, Lincoln, geralmente a manutenção é semanal, tá? Quando o aquário está muito equilibrado, eu até faço, às vezes eu pulo uma semana, tá? Então, pode ser semanal ou quinzenal. A frequência de poda nesse aquário, ela ocorre mais ou menos a cada 3 semanas, ou seja, a cada 21 dias eu tenho que podar esse aquário. Eu geralmente não deixo chegar nesse aspecto aqui, então ele passou do ponto. Eu tinha que ter feito a poda na semana passada. Então você vê de uma semana para outra como é que o aquário
cresce e acaba passando do ponto, né? E a rotina de fertilização é diária, tá? Eu faço uso do carbono líquido diariamente, o potássio e o ferro eu uso de 2 a 3 vezes por semana, eu faço uma dosagem pequena do hormônio vegetal todos os dias, também junto com o carbono líquido. O nitrogênio e fósforo eu estou colocando nesse aquário uma vez por semana. Tá? Micronutriente uma vez por semana. E a reposição de cálcio e magnésio na troca de água. Tá? Então, basicamente é isso. Né? Como eu disse, é uma fertilização bem completa. Às vezes eu faço ajustes no nitrogênio e fósforo, que são os nutrientes de crescimento. Se eu quero deixar as plantas mais vermelhas, com uma coloração mais intensa, eu diminuo a quantidade. Se eu quero acelerar o crescimento do aquário e deixar ele um pouco mais saudável, eu aumento a quantidade. Ah, legal. Geralmente é esse tipo de domínio que você tem que ter quando você quer chegar numa coloração muito vermelha ou quando você quer deixar o aquário mais saudável. Eu falo isso porque quando você priva demais o aquário de certos nutrientes, esse aquário está ali à beira do colapso, né? Você está ali trabalhando ali no limite. Então, é o que você vê os aquapaisagistas de concurso fazer. Estão sempre ali naquele limite para o aquário ficar numa condição ruim no que diz respeito às algas. Entendi. Então, eu geralmente alterno momentos, né? Em algum momento eu oferto mais nutrientes, em algum momento eu oferto menos nutrientes. É uma pergunta interessante também. E o fotoperíodo desse aquário aqui? O fotoperíodo desse aquário fica cerca de 8 horas ligado. É o que normalmente eu trabalho também em aquários de clientes e os aquários lá de casa. Basicamente o tempo que a loja fica aberta. Né? Então ele liga às 10 e desliga às 18. E final de semana, mesmo domingo que a loja está fechada, também cumpre esse mesmo fotoperíodo, tá? De 8 horas diárias. Legal. A fertilização, assim, importante falar, no domingo não é fertilizado, porque a loja está fechada. Sim. Tá? Então é um dia que o aquário tem aí meio que uma espécie de descanso, né? Mas a luz fica ligada, né? No timer certinho. O gás aciona, tudo direitinho. Então, pessoal, mais um vídeo aí que fizemos com o Diego. Então, Diego, muito obrigado mais uma vez, cara, pela aula. Mais uma aula que tivemos aqui com o Diego. Pessoal, todos aqueles produtos que o Diego mostrou estão disponíveis à venda online, tá? E também física. Vocês podem vir aqui, conversar com o Diego, pegar uns bizus aí com ele também de fertilização, não tem problema. E também para quem for de fora do Rio e quiser comprar na loja online, também está tudo disponível. Inclusive, nós temos um cupom de desconto para vendas online, tá? Teve uma galera aí que acabou errando, veio aqui na loja achando que o cupom valia para a loja física, mas não. Pessoal, nós deixamos bem claro no dia do vídeo do tour, o Thiago deixou muito bem claro, é online, tá? Os 10% que vocês aplicam no cupom MRBETA é online, é lá no site, tá? E pagando no Pix, vocês vão ter mais 7% de desconto, tá? Então, tá tudo explicadinho isso lá no vídeo do tour, não tem erro, então é só no site. Tem que deixar bem claro, né? Porque tem pessoas que acabam ficando desavisadas, vem aqui com cupom e não vai servir, a pessoa vai acabar ficando chateada. Então, às vezes a gente lança também, né, Lincoln, promoções esporádicas para a loja física, né? Assim, existe muita dúvida do público em geral, né? Como se a loja virtual e a loja física fossem empresas diferentes, de fato são. Né? Às vezes uma coisa que acontece muito também é a pessoa comprar na loja virtual e querer fazer retirada aqui na loja física. Não é possível. Né? É uma outra equipe, então todo dia a gente despacha a mercadoria, independente se você é aqui do Rio de Janeiro mesmo ou se você é de outro estado, o produto tem que ser despachado para que chegue até a sua residência. Não existe possibilidade de retirada aqui na loja. Tá? E assim, as promoções que são feitas na loja virtual também são feitas só na loja virtual. As promoções da loja física são feitas na loja física. Tá? Mas assim, a gente está sempre colocando promoção dos dois lados para favorecer a todo mundo. Tá? Então, é o que o Lincoln falou. Galera, muito obrigado. Espero que vocês estejam gostando aí desse conteúdo. Tá? E aparece aqui na loja para trocar uma ideia, quem for do Rio de Janeiro. E quem não for, acompanha a gente aí nas redes sociais, né, que a gente está sempre colocando. Quem quiser me segue na @greenartaquapaisagismo
tá? Vai deixar descrito bonitinho aqui embaixo no primeiro comentário. Beleza, pessoal? E sigam também a Ecotop, que também vou deixar bonitinho aqui. O Instagram também do Diego. Tá tudo certinho aqui. Que ele faz também serviços particulares, tá? Montagem de aquários plantados, manutenções. Então, se vocês quiserem montar um aquário plantado, tipo esse aqui, um high-tech na casa de vocês, podem falar com o Diego que ele pode ajudar vocês. Isso aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até a próxima.